A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Abertos os trabalhos da presente sessão ordinária e dada a verificação do quórum, informo a presença de 14 vereadores nesta sessão plenária, com ordem do dia 30 de março de 2026. Ausente, o vereador Maurício Belaver, com falta justificada. Quero cumprimentar a imprensa aqui presente, servidores da casa, as pessoas que estão conosco aqui na Casa Legislativa, também as pessoas que estão nos acompanhando através do nosso canal do YouTube. Em aprovação, a ata 45 de 9/3/2026. Em votação. Aprovado por todos os senhores vereadores. Ata número 4.546, sessão ordinária de primeiro período de 2026. Em votação. Ok, aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Clemente Valandro, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, presidente, vereadores e vereadoras, público aqui presente e todos os que nos acompanham em suas residências. Protocolo 040 de 2026. Protocolos gerais externos, número 9 de 2026, Poder Executivo. Resposta ao pedido de informação número 005 de 2026. Protocolo 0141 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 10 de 2026, Poder Executivo. Resposta ao pedido de informação número 006 de 2026. Protocolo 0142 de 2026, Poder Executivo, resposta ao pedido de informação número 007 de 2026. Protocolo 0143 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 12 de 2026, Poder Executivo. Resposta ao pedido de informação número 008 de 2026. Protocolo 0163 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 15 de 2026, Darlan de Jesus. Ofício número 16 de 2026, solicitando a retirada da casa do projeto de resolução número 02 de 2026. Protocolo 0165 de 2026, Protocolos Gerais Externos número 17 de 2026, Poder Executivo. Ofício número 333 de 2026, encaminhando ao PL número 09 de 2026. Pedido de providência número 052 de 2026, Juliano Baumgarten, redutor de velocidade, ruas Domênico Fim e São Vicente. Pedido de providência número 053 de 2026, Darlan de Jesus, implantação em caráter de urgência
de redutor de velocidade, quebra-molas ou outro dispositivo adequado na rua José Pegoraro, número 465, bairro Ipanema. Pedido de providência número 054 de 2026, Darlan de Jesus, pintura de sinalização viária horizontal, faixas no asfalto, no trecho que compreende na linha Paese até o distrito de Desvio Blauti. Pedido de providência número 055 de 2026, Classi Silvestrin, instalação de boca de lobo no meio do muro da rua Dalci Filho de Andrade. Pedido de providência número 56 de 2026, Classi Silvestrin, patrulhamento na estrada localizada ao lado da igreja da linha Miller, no sentido Santa Luísa até a divisa, bem como no sentido ao estabelecimento de consertos de eletrodomésticos Braganhol. Pedido de providência número 57, Fernanda Correa, patrulhamento e colocação de britas na rua Padre Oscar Bertoldo, bairro Cruzeiro. Pedido de providência número 058 de 2026, Fernanda Correa, providências para o esgoto a céu aberto na Vila Esperança. Pedido de providência número 059, Fernanda Correa, implantação de novos ramais de abastecimento de água na Vila Esperança. Pedido de providência 060 de 2026, Classi Silvestrin, patrulhamento e manutenção da estrada na localidade de Mundo Novo, no trecho que dá acesso às propriedades de Gilberto Fontaine, Darcy Paslav e Lorivaldo Weber. Pedido de providência número 62 de 2026, Juliano Banguarten, poda de árvore no bairro Imigrante. Para hoje, presidente, era isso. Meu muito obrigado. Uma questão de ordem, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, demais pessoas presentes, eu só gostaria de fazer uma sugestão aqui. Nós temos aqui o nosso sistema, que está muito bom, por sinal, mas aqui, quando o secretário faz a leitura do que consta em tela aqui do expediente, nós vimos aqui que inicia aqui o protocolo 140, tem 141, 142, 143, 163, 165. Depois vem os pedidos de providência. Os pedidos de providência estão tudo muito claro, mas nos protocolos, por exemplo, o que tem resposta do pedido de informação 05/2026, você abre aqui, vai aparecer para nós aqui, protocolos gerais, número 926, protocolo, data, poder executivo ao remetente, destino, departamento de plenário, assunto, resposta ao pedido de informação. Eu creio que aqui deveria de estar o pedido de informação e a resposta, para que o vereador, quando abra aqui, saiba de quem foi esse pedido de informação, o que foi pedido e o que o executivo respondeu. Acho que está incompleto aqui, se puderem fazer da forma com que está os demais, porque daí fica completinho. Era isso, obrigado. Obrigado. Como sugestão. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A gente ainda vai fazendo os ajustes e, assim como o vereador Roque sugeriu, se os demais vereadores tiverem alguma sugestão, a gente vai melhorando para o melhor andamento da casa. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente e convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. E fará uso da tribuna a vereadora Fran Bonassi. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia, a quem também está acompanhando de suas casas. Hoje eu vou usar esse meu espaço aqui para falar de alguns temas. Eu vou iniciar falando da Corsã, que eu acho que todo mundo acompanhou aí a audiência, né? Quem não esteve ou quem não ficou até o final também. Que foi, na verdade, uma vergonha, na maior cara de pau deles, né? De virem aqui e não falar absolutamente nada para as pessoas. E eu nem julgo o público que não se fez presente, porque perdeu uma noite inteira, né, aqui nesta casa, para ouvir o representante da AEGEA aqui só enrolando, não falando absolutamente nada. Só ouvir o pessoal da AGERGS aqui se lamentando e falando que cobram, mas a gente nunca viu essa cobrança realmente efetiva. Então, eu sinto muito, né, por realmente não ter tido
algo claro e algo coeso nessa audiência, mas eu acho que todo mundo aqui já esperava que fosse assim, porque a gente sabe como eles trabalham, né? E a forma como eles fazem, então, o seu trabalho. Eu vou pedir para o Rose colocar um vídeo no telão. Rose, coloca o vídeo, por favor. Esse vídeo eu recebi de uma mãe que tem um filho que ele tem a doença chamada AMI. É uma doença rara. E ela tem um carrinho. E ela na Corsã esse vídeo, ó. Cadê a acessibilidade? E o porquê que ela foi até lá? Porque eles não responderam por WhatsApp, porque eles não atenderam o telefonema. E quando o Lutero esteve aqui, eu questionei ele sobre isso. Como que seriam os canais, né? Se a gente ia conseguir, então, entrar em contato. Falei das famílias que têm essa dificuldade. Ele falou, não, todos os canais estão à disposição da população. Todos os canais estão abertos, as pessoas vão ser atendidas. Olha aí. Uma mãe que teve que se deslocar até um local que não tem acessibilidade nenhuma, porque por WhatsApp não conseguiu resposta, por telefonema não conseguiu resposta. E é isso que a Corsã entrega, ó, mais uma vez. Outra coisa, acho que mais do que nunca eu vi, hoje também um vídeo do vereador Silo, que foi até o Ministério Público, né? Acho que está mais do que na hora da gente abrir essa CPI. Está mais do que na hora da gente investigar a Corsã, está mais do que na hora da gente entender o que eles não cumpriram desse contrato desde 2008, vereador Juliano. Está mais do que na hora, né? A gente precisa realmente se debruçar em cima desse contrato, entender o que eles não fizeram, entender o que foi arrecadado aqui, porque todas as pessoas que pediram, tu estava aqui, Adamate? Todas as pessoas que solicitaram, ele respondeu, a Corsã, a Egeia, que é a mesma coisa, falaram sobre um parecer ou uma prestação de contas para a Farroupilha? Foi falado isso? Não, ninguém sabe. Quem que vai abrir essa caixa preta? Essa é minha. Quem que vai abrir? Eu quero saber. Por isso que a CPI é tão importante. Por isso que a gente precisaria da CPI instaurada nesta casa, com todas as assinaturas de todos os vereadores. E aqui a gente já falou várias vezes, falaram que é palanque político para a oposição, mas fiquem com a presidência e com a relatoria. Toquem, então, vocês, mas que abram essa CPI. A gente tem que abrir, a gente tem que investigar. Não dá mais. Da forma como eles trabalham e vêm trabalhando há todos esses anos, não dá mais. E eu até anotei uma frase aqui, que o representante da Egeia falou muito. Estamos à disposição. À disposição de quem? Porque da cidade que não é. Se eles não respondem às pessoas, eles não cumprem o que prometem. Só cobram, na verdade, os valores absurdos que eles já vêm cobrando de tratamento de esgoto, sendo que a gente nem tem ainda na cidade. Quando tem soleira negativa, né, Juliana, em muitos casos, que nem ali no teu bairro. Então, assim, qual é a disposição da Egeia, da Corsã para a Farroupilha? A disposição, na verdade, de não fazer absolutamente nada. Então, eu quero deixar essa minha manifestação aqui, dizer que eu fiquei indignada mesmo de ter perdido aquela noite aqui. Acho que não resultou em nada, porque ficou muito claro que eles querem que assine o contrato, e é isso aí, assine o aditivo, e é isso. Outra coisa, eu quero falar também sobre a Semana do Autismo, né, que iniciou hoje. Pela manhã estava eu, vereador Jorge, vereador Silo, lá na prefeitura. Rose, pode colocar, por favor, a programação. Eu trouxe também a programação, e por mais que a Frente Parlamentar não foi convidada a ajudar a organizar essa programação, mas a AMAFA e a Moab, que representam também a gente, que estão na frente, ajudaram a organizar, a propor ali algumas atividades, e que a gente entende que são bem importantes, né, para esse mês. A gente sabe que não se fala somente em abril, né, sobre o autismo. O nosso mandato fala aí todos os meses, mas é um mês importante para a conscientização da sociedade. As famílias já sabem, já escutam, já vivem isso todos os dias, mas a sociedade não. Então, esse mês essa semana, enfim, e esse mês é muito importante por isso. Sei que essa foi uma lei do mandato do vereador Juliano, a qual eu quero parabenizar já, né, pela sensibilidade também de ter trazido no outro mandato. Então, para instaurar a semana do espectro autismo.
quero falar também outro assunto. Sobre a minha viagem a Brasília, então. Eu estive em Brasília faz umas 2 semanas atrás, quero prestar contas também a esta casa sobre algumas agendas que a gente fez lá, alguns movimentos políticos também. E nós estivemos, então, no MEC, onde eu protocolei a solicitação de redimensionamento do campus do Instituto Federal, reforçando a importância da ampliação da estrutura para melhor atender os estudantes e toda a comunidade. O que é, né, na verdade, essa solicitação? É não somente de ampliação de espaço, porque espaço agora eles já estão inaugurando aí o bloco 4, mas para poder atender outros cursos, ofertar outros cursos e terem disponibilidade também de mais servidores, então, para estar cumprindo isso. Então, são faixas que o Instituto Federal tem, e a gente foi lá, foi muito bem recebido pelo gabinete do ministro Camilo, e a qual aqui também quero agradecer. E dizer que foi encaminhado, eles estão com essa pauta muito forte lá no MEC, e já estavam agora para os próximos dias, eles iriam se reunir e devolver, então, uma resposta para o nosso gabinete, mas com esse encaminhamento já que a gente fez a pedido do Instituto Federal, que eu também levei uma documentação deles lá. Eu participei também de audiências públicas sobre o autismo, que foi bem importante, porque tem se debatido lá na Câmara Federal sobre a conscientização do autismo, mas do diagnóstico precoce, né? Que a gente sabe que é muito importante que a gente consiga diagnosticar as crianças muito cedo, até os 3 anos, para conseguir dar uma qualidade de vida melhor para elas. Então, eu participei de uma audiência pública ali com alguns profissionais da área, com algumas deputadas também que estavam presentes naquele dia. E foi bem legal, assim, para a gente entender também como que funciona, né, para a criação de uma lei que vai, digamos assim, que vai ser para todo o país, né. Então, foi apresentado o projeto de lei, é um projeto de lei de 2020 ainda, então, né, olha quanto tempo que está tramitando na casa. Agora, então, eles estão no processo de audiências públicas, que foi o que foi feito lá, que eu participei também. E agora, os próximos passos passam, então, pelas comissões e, ali na frente, vão ser aprovadas, então, essas leis. E eles vão aprovar num pacote, acredito que até seja nesse mês, por conta, né, do mês de conscientização. Então, acho que foi bem bacana também. Também estive na Comissão dos Direitos da Mulher, né, que teve toda uma polêmica lá, que vocês já devem saber. Mas foi bem interessante também estar lá presente, porque foi um momento em que a Câmara Federal, na quinta-feira, o Hugo Mota tinha liberado, então, os deputados para não estarem na sessão, né, na próxima semana, que era a semana que eu estava lá, e somente deputadas mulheres estavam na Câmara, porque iria ser aprovado um pacote de medidas, então, contra o feminicídio, pela, né, prevenção, enfim, da violência contra a mulher. Também eram em torno de 10 ou 12 projetos, se eu não me engano. E somente deputadas mulheres estavam presentes naquele momento. Então, eu acho que isso diz muito também, né? Quando não é importante, muitas vezes, uma pauta, né, as pessoas não participam, e quando a gente fala que combater o feminicídio e combater a violência contra a mulher é um dever de toda a sociedade, a gente está falando disso também, que representantes, homens, também se dediquem, né, e entendam que essa é uma pauta de todos nós. Outra coisa também, estive também na sede do PDT, e fui convidada a participar de alguns podcasts também, levando o quê? Levando a realidade de Farroupilha, mostrando como que é, qual é o nosso trabalho aqui, enquanto liderança jovem no partido também, mas entendendo o contexto da região da Serra, né, como funciona, porque a gente sabe que o Brasil tem várias regiões e cada região funciona de uma forma. Então, a gente falou também sobre os desafios, enfim, que a cidade tem, mas também de tudo que Farroupilha produz e do quanto a gente se destaca aí no Rio Grande do Sul. Era isso, presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Fran Bonassi. E convido o Partido União Brasil para que faça o uso da tribuna. Abre mão.
Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Glaci Silvestrin. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a comunidade que se faz presente nesta noite. Em especial, quero cumprimentar o Jairo, o Benáquio, as servidoras da casa, as pessoas que estão nos assistindo através das redes sociais, o Adamático, a TV Serra e Rádio Miriam. Hoje venho aqui para falar de algo que nos enche de esperança, mas também nos provoca uma profunda reflexão. Recentemente, tivemos conhecimento de uma descoberta extraordinária na área da saúde. Uma pesquisadora chamada Lívia Esquivinato Abelin. Não sei se alguém assistiu ontem o Fantástico, né? Mas lá no Fantástico mostrou a história dessa pesquisadora, né? Onde ela mostrou, então, sobre uma tecnologia inovadora, então, que ela desenvolveu, que é uma caneta capaz de detectar, durante uma cirurgia, células malignas do câncer, de forma rápida e precisa. Vejam só, estamos falando de algo que pode salvar vidas, reduzir erros, evitar novas cirurgias e, principalmente, dar mais dignidade e chance de vida às pessoas. Isso nos mostra o quanto o ser humano é capaz. Deus nos deu inteligência, sabedoria, capacidade de criar, de evoluir, de cuidar. E quando esta capacidade é usada com propósito, com compromisso com a vida, os resultados são verdadeiramente transformadores. Mas, ao mesmo tempo que essa descoberta nos encanta, ela também nos confronta. Porque temos tecnologias lá na ponta, avanços científicos incríveis, mas muitas pessoas ainda não conseguem sequer chegar a uma consulta. Aí, às vezes, eu pergunto, de que adianta ter uma caneta capaz de identificar o câncer com precisão, se o paciente passa meses, às vezes anos, aguardando em uma fila por um exame ou uma cirurgia? E a pergunta que fica é: quantos terão acesso a esta caneta? Essa é uma realidade que muitas famílias vivem nos dias de hoje. E aqui eu preciso falar com muita responsabilidade, mas também com muita verdade. Sistemas como o Gerinte e o Gercom, que deveriam organizar e agilizar o acesso à saúde, muitas vezes acabam tornando sinônimo de espera, angústia e sofrimento. E aí eu pergunto novamente: quem está na fila pode esperar? Quem sente dor todos os dias pode esperar? Quem recebe um diagnóstico suspeito consegue dormir tranquilo, aguardando meses por um exame? Quem tem dor e quem está sofrendo não pode esperar. Falta muitas vezes aquilo que deveria ser a base de tudo, que é a empatia, a humanidade e a compaixão. E aí eu devo falar, nós estamos vivendo um momento muito simbólico, que é a semana em que nós lembramos do sacrifício de Jesus Cristo por nós. O que foi aquele ato, senão o maior exemplo de amor, de entrega, de compaixão pelo próximo? Cristo não escolheu quem merecia ou não da compaixão dele. Ele simplesmente cuidou, acolheu e salvou. E nós, o que estamos fazendo com o que recebemos? Com o dom que nós recebemos? Temos inteligências, temos tecnologia, temos o conhecimento. Mas será que estamos usando tudo isso
para cuidarmos uns dos outros? Ou estamos deixando o dinheiro, a burocracia e a indiferença falarem mais alto? Hoje, milhões de pessoas sofrem, não apenas pela doença, mas pela espera, pela falta de acesso e pela sensação de abandono. E isso não pode ser normalizado. Precisamos refletir: que tipo de sociedade queremos ser? Uma sociedade que avança na tecnologia, mas falha no cuidado com o ser humano? Ou uma sociedade que usa o conhecimento para salvar vida com dignidade? Pensemos nisso. Que essa descoberta magnífica sirva não apenas como motivo de orgulho, mas como um chamado. Um chamado para que gestores, profissionais e todos nós possamos olhar mais para as pessoas, para que possamos agir com mais sensibilidade, para que possamos entender que, por trás de cada número em uma fila, existe uma vida, existe uma família, existe uma história. E que possamos, acima de tudo, resgatar aquilo que nunca deveria ter sido perdido, que é o compromisso que nós temos que ter com o nosso próximo. Fica aqui uma reflexão, que possamos ter mais empatia, de se colocar no lugar do outro, ter mais compaixão e estender a mão quando formos chamados. Pois, se somos seres humanos, precisamos agir como humanos também, e sermos humanos de verdade. Que Deus nos dê a sabedoria, mas também nos dê o coração, para sermos mais sensíveis com a dor do nosso próximo. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Glaci Silvestrin. E convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna, e fará uso da tribuna o vereador Cilo Monteiro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos prestigiam aqui, seu Benáquio, Jairo e a Damate, que leva a informação para os lares. Então, hoje quero iniciar falando sobre um tema extremamente com relevância, aí, que é a abertura da Semana de Conscientização do Autismo, realizada na Prefeitura Municipal, no Salão Nobre, uma causa importante que também passa por esta Casa Legislativa, através da atuação da nobre vereadora Fran. Tivemos uma palestra muito significativa com a fonoaudióloga do Pro Saúde, a Flávia Veronese, que trouxe conhecimentos técnicos, mas principalmente sensibilidade para o tema, né? Porém, mais do que ouvir especialista, é essencial refletirmos sobre essas próprias atitudes no nosso dia a dia. Então, o autismo nos convida a sermos mais humanos, ouvir relatos de mães que enfrentam diariamente desafios que muitos de nós sequer imaginamos. Situações simples, como estar numa fila de supermercado, podem tornar momentos de grande dificuldade para uma criança com autismo, devido ao excesso de estímulos e barulho. E aqui entra o nosso papel na sociedade, como sociedade, quando vemos uma mãe com seu filho em crise, e não é birra, como muitos ainda pensam, né? E temos a oportunidade de agir com empatia. Um gesto simples como ceder o lugar numa fila pode fazer toda a diferença para uma mãe que tem uma criança com autismo. São pequenas atitudes que demonstram respeito, compreensão e humanidade, né? Por isso que a importância dessa semana, conscientizar, informar e, acima de tudo, transformar comportamentos. E o autismo aí não é uma realidade distante, ele está presente na vida de muitas famílias e está batendo na porta da sociedade. E precisamos estar preparados para acolher. Então, parabenizo a vereadora Fran, a Aline da Mafa e todas as mães atípicas que lutam diariamente por mais inclusão, respeito. Então, vocês não estão sozinhas. Deixo aqui uma mensagem: não desistam dessa causa.
Mas também parabenizo a administração por estar trabalhando nessa causa, aí com uma excelente programação na semana, uma conscientização, uma semana de exemplos para outros municípios que possam seguir o exemplo de Farroupilha. Mudando a pauta, também quero registrar a audiência pública sobre a questão da água, nosso município. Estiveram presentes a Corsan, a AGE, a GERG, Ministério Público, CISGA, procuradores do município, secretário de gestão. Então, foi um espaço importante para esclarecimento, mas, infelizmente, aqui o que vimos foi tudo o contrário. A comunidade saiu sem resposta do que precisava. Então, ficou evidente dificuldades dos representantes da concessionária, de órgãos regulador, em responder questões essenciais. Se o CISGA esperou 9 meses para ter uma resposta do órgão regulador, imagine a população, né? Quanto que vai ter que estar esperando por isso, né? Então, hoje de manhã estive lá no Ministério Público, onde protocolei uma denúncia referente às cobranças indevidas, valores abusivos nas contas das águas e o descumprimento da isenção prometida a quem realizou a ligação dentro do prazo. Então, é isso que eu estou cobrando, né, soluções para que resolva os problemas hoje e que a comunidade quer taxas justas e boa prestação de serviço. Mas o mais importante, senhores, é realmente o que precisava ser feito foi. Farroupilha não assinou o aditivo e o prefeito não vai assinar. Então, escutou essa casa também, né, nobres vereadores, onde apresentamos aí, com o grupo de estudo, soluções, e aí o prefeito entendeu que Farroupilha precisava ser diferente dos outros municípios, e foi isso que foi visto, né? Pois vários prefeitos que assinaram o aditivo Corsan e GE estão arrependidos, estão indo no Ministério Público, estão tentando tomar algumas providências que Farroupilha não precisou, né? Farroupilha não assinou o termo aditivo e continua na luta, e tenho certeza que sairemos vencedores. É isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cilo Monteiro. E convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna, abre mão, e convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham, cumprimentar o Fernando Silvestrin, ex-presidente desta casa, cumprimentar o seu Benac, o Jairo, a imprensa, Leandro Damati, enfim, as demais pessoas que aqui se fazem presente e as pessoas que nos acompanham dos seus lares. Bom, evidentemente que a pauta é a água e a pauta é a audiência pública. Mas, antes de nós entrarmos sobre o que aconteceu na última quarta-feira, é preciso a gente fazer um breve retrospecto temporal. Sim, eu não vou voltar muito no tempo. Nós vamos voltar para 2024, onde que poderia ter sido piores as coisas, e o que aconteceu lá nos bastidores, que eu acho que está na hora de nós falarmos para a população saber. Porque senão depois fica jogado ao léu e não se sabe. Então nós vamos, em primeira mão, hoje estar falando isso de bastidor que aconteceu em 2024. Mas vamos lá. 2024, pós-eleições, o então prefeito municipal, né, que não tem prefeito distrital, nem estadual, nem nacional, Fabiano Feltrin encaminhou no dia 28 de novembro de 2024 um projeto de lei para esta colenda da Câmara, esta egrégia Casa Legislativa, uma lei, um projeto de lei para aditivar o contrato da Corsan. E nesse momento tinham inúmeros os projetos que estavam tramitando. Dentre eles, dentre eles nós tínhamos uma alteração numa lei que mudava o formato da construção de ETs, de extração de tratamentos em condomínios, que depois tirou a obrigação, facilitou para os grandes e diminuiu, piorou para os pequenos.
E depois também nós tínhamos uma alteração no plano diretor, aquele mesmo que tinha uma pressa para provar que teve um erro, que inclusive teve um erro, e numa das audiências públicas, o próprio representante do Poder Executivo Municipal esteve aqui e falou. Pois bem, mas também tinha um projeto polêmico, a criação de uma secretaria. Queria fazer o quê? Aumentar a estrutura pública em um cargo de secretário e subsecretário e, consequentemente, garantir a vaga de um colega vereador, de uma colega vereadora aqui nesta casa, que esse era o objetivo dos arranjos políticos. E está tudo certo. O que nós fizemos? Vereador Roque, vereador Amarante e vereador Juliano. Nós fizemos algumas emendas. E dessas emendas, literalmente, nós tínhamos trancado o projeto. O projeto não seria aprovado. E se o projeto não fosse aprovado até dezembro de 2024, literalmente ia segurar o governo, segurar pelo pincel. O governo Jonas e Brunet não ia começar com a estrutura que queria. E as tretas internas iam ser sem precedentes. Pois bem, conversando com, na época e hoje, o presidente da Câmara, o vereador Pastor Davi, ele encaminhou e articulou para nós uma reunião com o prefeito eleito Jonas, onde que nós estivemos lá e nós apresentamos alguns pontos de sabor, de desacordo com algumas coisas que vinham acontecendo. E nós ouvimos atentamente o que o Jonas falou, enfim, o Gabriel também, que estava nos acompanhando lá, que é o chefe de gabinete, e nós questionamos e nós acordamos. Nós dissemos o seguinte: prefeito Jonas, nós tiramos todas as emendas que trancam a criação da secretaria, mas nós queremos algo em troca. E esse algo em troca é segurar 3 projetos para 2025. A ETI, que foi segurada e foi mandada em 2025. A alteração do plano diretor, que foi segurada em 2025. E, claro, a cereja do bolo que nós pedimos, que não mandasse, que não fosse aprovado em 2024, em regime de urgência ou em sessão extraordinária, o aditamento da Corsã. Então, se o projeto danoso que ia comprometer a cidade de Farroupilha por mais de 70 anos não aconteceu, foi porque nós negociamos com o prefeito, o vice-prefeito da época, e que já estava organizando, fazendo o seu organograma da gestão. Então, nós negociamos e dissemos o seguinte: a gente libera aqui para votar a criação da secretaria, que é um desejo político teu, e está tudo certo, é teu direito, mas não botem isso em pauta. E, de fato, o acordo seguiu, tanto que não foi sancionado, não foi levado adiante. Então, essa talvez é uma informação que poucos sabiam, mas agora estou publicizando, porque eu acho que é importante de falar, para ter noção de quanto nós temos legitimidade sobre o tema da água. Mas vamos lá. Sobre a audiência. Sobre a audiência, gente, era de chorar, né? Era de chorar. Mas antes da audiência tem mais um ponto que eu me lembrei aqui, que está anotado, que eu quero fazer um parênteses. Como se mudou o discurso da digestão perante os acontecimentos? Primeiro, o contrato que vigora até 2033 não tinha validade. Tinha que tratar com a GESAM. Não existia a Gergues, o contrato estava inválido, etc, etc. Mas olha só que milagre, agora o contrato tem validade e agora não se trata mais com a GESAM, se fala com a Gergues. A GESAM, aquela mesmo que o cara veio e disse para nós, tem 317 municípios que assinaram, o que se faz? Assina. Quantos deu problema? 317. Demétrios falou que, inclusive, nós ficamos sabendo, não é, vereador Roque, que o Demétrios foi demitido da GESAM. Opa! Mas mudou o posicionamento. E estranha que a gestão demorou mais de um ano, que nós batemos toda segunda e terça na questão da água para mandar um ofício para a Gergues. Estranho, agora mandou. Mas vamos lá. E eu sempre defendi espaços públicos de referendo, espaços democráticos. Então, para mim, primeiro, a audiência pública é um instrumento fundamental da participação popular e garantia da democracia. Mas ela serviu para
alguns pontos latentes. Primeiro, uma unanimidade na cidade. A população não aguenta mais a Corsã e a Egea. Segundo, as falas da Corsã, da Egea e da Gergues repetiram conteúdos e não falaram nada com nada. Tiraram o cidadão de Farroupilha para palhaço. Não respeitaram esta casa e não respeitaram a população. A população que paga todos os meses a conta. Uma conta cara com um serviço ruim. Que é uma vergonha. Devia ter sido cortado o microfone daqueles cidadãos. Eu não esperava nada diferente. Porque todas as vezes que veio a galera da Corsã, bom, eles queriam bombear água de baixo para cima, não de cima para... Ao contrário, né? Eles queriam fazer uma barragem que bombeasse a água de cima de baixo para cima, ia levantar. Olha, nem Isaac Newton, nos seus momentos de estudo, ele imaginou que teria algo tão brilhante nesse sentido. Vamos lá. Eu quero lamentar e repudiar essa fala vergonhosa. Ainda o rapaz da Gergues querendo cobrar do cara da Cisga. Matiema, tu tá onde? Tu tá em Nárnia? Mas vamos lá. Terceiro, eu até tinha anotado no meu discurso, depois eu alterei aqui que eu tinha colocado. Estamos ferrados. Daí, para não ficar tão feio, a gente abre aspas. A situação é extremamente preocupante. E quarto, se alguém ainda não entendeu ou compreendeu a necessidade da abertura de uma CPI, talvez tenhamos que ser mais didático. Acho que nós vamos ter que desenhar. Porque todos reclamaram, mas ninguém assinou a CPI. E por que não querem assinar a CPI? Eu espero estar equivocado, mas cada dia que passa tem uma pulga na minha orelha. E tudo indica que talvez tenha alguém do governo com vínculos ou com compromissos com a Egea, Corsã, e por isso que não é aberta a CPI. Porque olha só, era para sair a CPI, apareceu o ofício da Gergues, veio aqui, tal coisa, um estudo que foi muito batido por nós. O vereador Roque foi a primeira pessoa que falou. Mas eu espero estar equivocado. Mas como diz o vereador Caleb, tem gato nessa tuba. Tem algo estranho aqui, por que não se assina? Vamos pressionar a Corsã. E eu sei, o vereador Silo vai dizer, toda vez que a gente conversa, ele diz para mim, por que vocês não fizeram antes? Porque o pai da CPI na legislatura passada se chama Tiago Pintos Brunet, o vice-prefeito. E eu não trabalho no sentido de ser oportunista e furar o olho. Todas as vezes que eu falei, todas as vezes que ele comentou, eu sempre disse, eu assino contigo. Eu assino contigo. Então, por isso que não saiu. Porque o vereador Tiago, que era o proponente, e que nós tínhamos alguns assuntos que tínhamos organizado, cada um trabalha, puxa a frente, não levou adiante. E não... Beleza, então foi por esse motivo. Aliás, e nem tinha garantia de 5 assinaturas. Porque toda vez que a gente pressionava alguma coisa, sempre alguém dava para trás. Não fechava 5 assinaturas. Então, vereador Roque, da CPI da água, na outra nós tínhamos 3 assinaturas. Que era certa eu, tu e o Amarante. Agora aumentou, que nós estamos eu... Não, o Tiago falava e... Né? Pero no mútil. Mas, enfim. Então, é só pegar as atas, que são um documento histórico dessa Casa Legislativa, que vocês vão ver a minha manifestação. Mas, eu quero aproveitar e eu quero dizer aqui, oi sumido, ao atual vice-prefeito. Onde que anda o doutor Tiago Brunet? Ele só falava em água, mas desapareceu? Será que não convidaram ele para a audiência de semana passada? Será que não convidaram ele para o termo de assinar o estudo? Pois é, mas estranho isso. Porque vamos lá, tem aquela música lá do Raimundos que diz a Mulher de Fases, né? Que é um clássico do rock brasileiro. Mas nós estamos inaugurando aqui o Homem de Fases. A primeira fase, o vereador defensor da municipalidade. CPI da Corsã. Opa, primeira fase. Segunda fase, como vice-prefeito. Não, tem que assinar o contrato. O melhor caminho, inevitável. Nós precisamos de saneamento. Não, porque não tem nada a ver. Imagina,
vamos lá. Que apresentou uns argumentos esdrúxulos, que ele se contrapôs com ele mesmo. Que talvez uma das piores contradições da política é quando tu diz uma coisa num dia e faz outra no outro. E ele fez isso. Terceira fase. Ninguém sabe. Onde está o doutor Tiago? Está calado? Qual que é o posicionamento do vice-prefeito agora que tem o estudo, ou que mais essa audiência? Será que houve uma mudança de entendimento? Olha, muitas perguntas pairam no ar, mas eu vou além. Esconderam o vice-prefeito? Tiago, fica num canto, não te mete? Por que ele não estava na assinatura, que foi um marco, que inclusive nós tivemos, eu, o vereador Roque, e 3 ou 4 vereadores da situação? Talvez não tenha chegado o convite, né? Que teve o Sense, que eu sei que não foi convidado, o Schmitz, que eu sei que não foi convidado, e mais alguns. Talvez não convidaram o vice-prefeito. Um ato da prefeitura. Daí fica feio, né? Não consegue comunicar entre eles. Onde que está o doutor? Tinha um desenho que eu lembro que era um passatempo, que tinha um personagem que tu olhava várias gravuras, várias ilustrações, e ele estava bem escondido, que era onde está o Oli. Nós vamos fazer um registro, assim, um desenho, nós vamos tentar achar onde está o doutor Tiago Brunet. Pois é, onde que está? Onde que está o homem que falava da água? Então, assim, a CPI caiu de madura e eu quero estar equivocado. E se eu estiver errado, eu venho aqui e peço desculpas. Mas, porém, entretanto, todavia, algo de errado tem. Algo de errado tem. Se não tem algo de errado, assinem a CPI. Vamos investigar. Se precisar no Ministério Público, nós vamos. Se precisar na AGU, nós vamos onde que for. Mas por que não querem investigar aqui? Será que nós vamos terceirizar o trabalho da Câmara de Vereadores? Eu não quero terceirizar. Eu quero que nós sejamos protagonistas, façamos um debate com argumentos, com afinco e, claro, pensando no interesse coletivo. Porque qual que é o objeto de estudo da CPI? É o contrato. Contrato de 2008, que foi assinado pelo ex-prefeito Pascoal, que eu disse e repito, foi enganado. Quantos metros de esgoto foram feitos? Quanto % de água tratada a gente tem? Como que está o serviço? Então, a conta está cada dia mais cara, o serviço está ruim. E a pergunta que não quer calar, por que não querem assinar a CPI? Eu vou falar até o restante, eu vou continuar batendo na tecla. Pode me chamar de chato, pouco vai mudar. Eu continuo defendendo, seguindo minha linha, os meus princípios, a minha coerência. CPI já e Corsã não dá mais. Tá? E por fim, se alguém saber de um debate sobre água e onde que está o vice-prefeito, nos avise que talvez a gente converse. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Valgarten. E está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. As inscrições estão abertas. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhores vereadores, eu quero ficar nesse tema aí que o vereador Juliano veio pautando aí no grande expediente, e que a vereadora Fran também fez menção sobre a questão da água. Primeiro, eu acho que a audiência pública foi muito boa. Parabenizar aqui o vereador Jesus pela proposição, ao vereador presidente pela condução e aos vereadores que aqui estiveram presentes e pela população que aqui esteve também. Eu quero reafirmar aqui para que a gente faça a devida, vamos dizer assim, a devida constatação de que essa ideia do estudo surgiu aqui da Câmara de Vereadores. Tenho felicidade de ter sido proponente dessa ideia, que não há como você fazer qualquer coisa se não houver um estudo. E que bom que o Executivo aceitou, embora não reconheça que foi a Câmara que sugeriu, mas que bom que aceitou. A segunda questão que eu quero fazer é a ideia de não assinar o contrato. Não é porque o prefeito não quer, é porque o sapato começou a apertar no garrão. Porque lá, quando nós fomos falar com o prefeito Jonas,
então, à época vice, a ideia era encaminhar o projeto para cá e já autorizar pela Câmara o aditivo. Então, estavam fechados com isso. Depois, eu fui lá falar com o secretário Galvão. Eu não lembro quem esteve junto. Talvez o vereador Davi, que intermediou. E o secretário Tiago, com todas as letras, disse que era para nós, que ia ser assinado, porque era assim estava certo. Depois eu fui com o vereador Jorge falar com o doutor Valdecir. E o Davi também estava junto. Também foi o Davi que intermediou. E o doutor Valdecir deu uma outra opinião sobre o assunto, que era a mesma opinião que eu tinha e tenho. Mas o governo ficou sempre dando entrevistas pelas rádios, e o porta-voz de tudo isso era o vice-prefeito Thiago Brunet. Sempre foi o porta-voz, inclusive para falar com os vereadores, tanto de oposição quanto de situação. Chegou um momento de dizer ele, inclusive, que queria a votação por unanimidade do projeto aqui na Câmara. Né? Informalmente, mas disse. Conversei com ele, inclusive, na FENAQUIV, e ele disse, nós vamos querer a aprovação por unanimidade. Agora, daqui a pouco, o governo disse que não vai assinar, porque não vai dar um tiro no escuro. Então, mudou completamente. Então, por isso que eu acho não, tenho certeza, que nós deveríamos fazer um esforço aqui e fazer a CPI. O Juliano briga tanto por isso. Coloca aqui um vereador da situação e um da oposição, um de presidente, um de relator, que fica equilibrado, e vamos ver qual é o resultado que vai dar. Vai dar muito trabalho, certamente vai dar muito trabalho, mas nós vamos ter algum resultado, e pode nos surpreender, porque o posicionamento aqui do Dr. Valdecir, e a pergunta que eu fiz, se ele estava no momento representando o Poder Executivo, e ele disse que sim, falava pelo Executivo, e depois foi corroborado com o Procurador-Geral, dizendo que essa era a posição da Procuradoria-Geral. Que a Procuradoria-Geral pode ter uma opinião divergente do Executivo, assim como tinha o Dr. Valdecir. Que o prefeito não comungava com a opinião do Dr. Valdecir. A Procuradoria diz que essa é a posição dela. E que bom que o prefeito agora está dizendo que não vai dar um tiro no escuro. Isso significa que ele quer fazer um estudo. Não significa dizer que ele não quer assinar. Significa que ele não vai dar um tiro no escuro, que ele não vai fazer nada sem ter um estudo. Se esse estudo da UX for um estudo sério, eu não imagino que ela se preste a fazer um estudo para agradar o prefeito, eu confio que nós teremos um resultado interessante. Agora, esse estudo vai vir para cá e nós vamos analisá-lo e ver o que é que ele nos traz, né? Eu creio também que daqui a pouco, eu quero até aqui fazer uma meia-culpa, porque eu falei ali na nossa sala, informalmente, no outro dia, na sala de reuniões, o porquê que havia sido convidado o CISGA. E depois eu entendi que o CISGA está tentando daqui a pouco fazer um consórcio regional desses municípios que não foram atendidos pela Corsã, mas não de todos os que não foram atendidos pela Corsã em razão de não ter assinado o contrato. Que o que não assinou o contrato é Farroupilha. Esses demais não tem fornecimento de água pela Corsã. Então, faria-se um consórcio, mas não escaparia de uma licitação. E aqui, até para o vereador Juliano, ele falou que o Thiago Brunet defendia a municipalidade. Não, o Thiago Brunet defendia a municipalização da água. Esse era o discurso, só para concluir, presidente. Quando era vereador aqui nessa casa, ele defendia a municipalização da água e ele queria fazer uma CPI e o Thiago William era um dos que defendia ferrenhamente isso. E nós dissemos para o Thiago Brunet, faça a CPI que nós te apoiamos. Mas ele nunca tomou a iniciativa de fazer. Mas era ele, por isso, Silo, que a gente nunca fez a CPI, porque ele falava uma coisa e depois fazia outra. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está com a vereadora Fernanda Corrêa. Boa noite, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao público aqui presente, à imprensa e os que nos acompanham através das redes sociais. Eu quero falar um pouquinho sobre uma visita que eu estive na semana passada lá no Centro Dia, conhecendo o funcionamento, a estrutura e o espaço, né, dos idosos que frequentam lá, e dizer que já protocolei um requerimento convidando a coordenadora, a Cristiane da Luz, para vir até aqui explanar um pouquinho
sobre o Centro-Dia, porque eu tinha uma visão diferente e acabei conhecendo através dessa visita. E confesso que me surpreendeu, mas vou deixar aqui para quando ela vir explanar e para que todos façam os questionamentos. Outra coisa também que eu não podia deixar de falar, que hoje, no dia 30 de março, é o Dia Internacional do Lixo Zero, tá? E eu estive no final de semana participando de uma ação em Caxias do Sul, aonde a gente acaba enxergando realmente a importância de muitas pessoas aí que por vezes são invisíveis, que são os catadores. Então, parabenizar essas pessoas que contribuem muito aí com o meio ambiente, porque eles fazem parte da economia aí que faz a circulação no nosso Brasil. E também não podia deixar de falar da audiência da água. Escutando aqui os vereadores, o Juliano e o vereador Roque, eu deixo registrado mais uma vez, parabenizo aqui os colegas vereadores, o Darlan pela preposição, o presidente pela condução no dia da audiência, mas vou repetir novamente que não parabenizo o executivo. Isso é uma posição muito minha. Falo enquanto vereadora Fernanda Correia, não parabenizo porque, como eu me manifestei no dia da audiência, depois de 360 dias, 363, se não me falha a memória, do acontecimento da última audiência pública que teve no Salão Nobre, ele ter uma atitude de assinar um estudo às vésperas, vereador Roque, da audiência que estava acontecendo aqui na Câmara de Vereadores, para mim não é nada louvável. Ele foi realmente sob pressão, então vou sempre defender que o Executivo ele precisa tomar atitudes com o que está acontecendo. Se não é o Executivo cobrar, não é nós e a população que vai cobrar da Corsã e da agência reguladora, me desculpe. Para quem que a Corsã presta serviço? É para o município de Farroupilha. Quem é que administra o município de Farroupilha? É quem tem a caneta na mão. Quem é que tem a caneta na mão? É o prefeito municipal, o executivo. Simples assim. Então, eles vieram aqui, estiveram aqui, não falaram nada com nada, que nem os colegas vereadores falaram. E nós tivemos realmente, presidente, um trabalho intenso do GT e só um pedido foi aceito pelo Executivo às vésperas da audiência pública. Então, reafirmo, não parabenizo nem um pouco, porque o estudo ele não vai mudar a realidade do que a população está passando. Não vai. E não adianta, como o vereador Roque e o vereador Juliano falaram aqui, a gente não pode terceirizar, né, vereador Roque, o nosso trabalho de fiscalizadores para o Ministério Público. Se for assim, eu vou repetir o que eu já falei em outras falas. Não adianta vereadores estarem aqui recebendo salário. Se é para terceirizar o trabalho do vereador que fiscaliza para o Ministério Público, me desculpe. Não precisa ter essas cadeiras aqui ocupadas, só para receber salário. Então, que se tenha mais atitudes, que se tenha ações concretas e que não fique só em falácias e jogar de um lado para o outro. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda Correia. E passo a palavra ao vereador Jorge Sense. Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo à imprensa, a todos que também nos acompanham, Fernando Silvestrin, Benáquio, Jairo. Na verdade, eu quero falar alguns assuntos e um deles é referente à audiência pública que aconteceu na última quarta-feira. Eu acho que a iniciativa foi importante, independente do resultado, que não, e a gente sabe que a própria AEGEA, ela tem essa linha de condução e de conduta que é não dar informações, enrolar. Isso é fato. Mas também, para mim, me serviu e me contribuiu, porque nós não temos um problema apenas com a AEGEA.
nós temos também um problema com o órgão regulador, que não faz o seu papel. Existe uma instituição formada que recebe recursos públicos, porém não executa o seu papel de representar a sociedade. Então, mas eu acho que foi importante sim a audiência, né, Darlan? Não desmerecendo, eu acho que nós tivemos a oportunidade de falar, a população também teve a oportunidade de vir aqui e se expressar, porém o resultado não foi, e nós já sabíamos teoricamente que isso iria acontecer. Mas também eu quero dizer, né, que, ao meu ver, o grupo de trabalho que nós formamos no dia 27 de março de 2025, na audiência pública lá do Salão Nobre, não foi formada lá, mas a ideia surgiu lá. Ela teve êxito e nós pontuamos 14 pontos fundamentais, ouvindo todas as entidades que aqui estiveram na quarta-feira e se manifestaram. E também a população, ouvindo a UAB, ouvindo os bairros. E diante disso, ao meu ver, o governo, eu não critico o governo por apenas fazer e tomar essa atitude agora. Eu acho que ele ouviu a sociedade, nos ouviu, o vereador Roque, que nem o senhor citou, eu concordo. Né? Nós pontuamos outras coisas, sim, mas a mais importante, ao meu ver, foi que ele fizesse um estudo, uma avaliação, e esse estudo que a UX fará, espero que ela nos dê, ou dê ao governo uma linha, esse é o caminho mais correto que nós devemos seguir. Isso não quer dizer que nós vamos concordar ou não vamos concordar. Mas tem uma outra questão, né, que nós temos que valorizar. O governo municipal, o prefeito Jonas, com o vice Brunet, não deu o cheque em branco para a Corsan Aegea referente a aditamento do contrato. E eu tenho uma convicção, e sempre tive, o contrato está vigente até 2033, independente das falas que vencem em 28 ou tem que aditivar agora. É 2033, foi assinado em 2005, com um aditivo de ajustes em 2008 e com vigência até 2033. Essa é a realidade. Então, eu valorizo sim o nosso prefeito Jonas, porque, ao meu ver, ele nos escutou. Escutou a sociedade, escutou as entidades representativas. Eu acho que isso também é importante, porque nós podemos ter uma opinião hoje, mas amanhã podemos mudar. Por quê? Porque o convencimento ou um fato, ele pode contribuir para que eu mude de opinião. E só para também contribuir, hoje de manhã então estivemos participando, eu, o vereador Silonei e a vereadora Franciele, do lançamento, né, da semana, do mês do autismo. Eu acho que aqui eu quero parabenizar o nosso vice-prefeito, que representou o Poder Executivo, e também a atitude do secretário de Saúde, chamando a Fran a participar e sendo, né, condecorado, eu diria, com méritos pelo teu envolvimento e também pelo que tu defende. Acho que isso é importante. E também quero, só para finalizar, senhor presidente, dizer e parabenizar o vice-prefeito Tiago Brunet. As falas dele foram fundamentais e, ao meu ver, precisas referente ao assunto autismo. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Passo a palavra, então, à vereadora Fran Bonassi. Obrigado, presidente. Já que o vereador Jorge falou, vou pegar esse gancho. Eu acho que sim, o vice-prefeito Tiago foi muito feliz hoje na manifestação dele. Com propriedade, né? O Tiago é um médico, então ele realmente conhece, né, a causa e sabe o que as famílias enfrentam. Muitas das mães atípicas, quem atende é o Tiago, né? Então ele acaba chegando até ele também, todas essas demandas, né, que as famílias têm. Então, realmente, achei que foi muito feliz a fala dele, com conhecimento e propriedade. Presidente, eu quero usar esse espaço
para falar sobre um assunto, e quando o vereador Juliano falou aqui na tribuna sobre a criação de secretaria, é sobre a Secretaria do Turismo com o esporte ali, que é sobre o Fundel. Na verdade, assim, quero pedir aqui para o líder do governo se ele pode ver o que está acontecendo em relação a isso, porque eu fui procurada pelo time de xadrez Capivaras da Serra, que eles estão com uma parcela do Fundel aí para receber, porque eu não entendi por quê, né? O vereador Silo, que trabalha muito essa causa também do esporte, conversei com ele hoje de manhã, ele falou que sempre foi pago de uma vez só, né, o Fundel, e agora então está sendo parcelado para as entidades o pagamento. E, na verdade, não foi pago, né? Então, fazem 4 meses aí que o time tem procurado a secretária, que só dá desculpas e mais desculpas, que, na verdade, tem que suplementar a rúbrica. Mas, assim, 4 meses para fazer uma suplementação é uma inoperância, né? Vamos combinar. Porque agora já vai abrir outro edital do Fundel. Não pagaram esse, eles não vão poder se inscrever, porque não vai ter sido feita a prestação de contas, né, do ano anterior. Então, como é que vai ficar isso, Silo? Quando tu diz que precisa de uma Secretaria do Esporte, eu começo a entender o porquê. Porque essas pessoas precisam de alguém que faça alguma coisa realmente efetiva, e não que só enrole, que é o que está acontecendo aqui. Então, eu quero pedir, Darlan, se tu puder verificar essa situação, o porquê disso. Xadrez Capivaras da Serra. O porquê que está acontecendo isso, não sei se com outras, né, ali... a gente, até que chegou ao nosso conhecimento, é só esse time mesmo, que foi parcelado e que ainda não veio o recebimento total do valor, então, que eles se cadastraram e têm direito, né? Então, se tu puder verificar isso e, né, cobrar aqui que seja mais efetivo, né, da próxima vez aí, porque esse ano vai abrir novamente o edital, e que enfim, os times consigam aí se inscrever e receber, porque eles também têm, né, as responsabilidades, os contratos com os professores, e que eles precisam cumprir e precisam fazer o pagamento. Obrigada. Uma parte ao vereador Juliano. Uma parte ao vereador Juliano Balgart. Pela parte, vereadora Fran, esse assunto do Fundel, enfim, da questão do esporte, tem muitas coisas que a gente precisa começar a pautar que elas não estão andando. E é inadmissível, nunca foi parcelado o Fundel, né, Silo? Nunca. Governo nenhum desse foi criado, foi parcelado. Até porque, como é que tu vai fazer uma prestação de contas? Como é que tu vai organizar? Então, não faz sentido. E não é só isso, a gente não vê recurso no Fundo da Cultura, a gente não vê a cidade trabalhando o turismo. Tem muitos setores da nossa cidade que estão sem norte. O turismo é um deles. A cultura é outro, e assim sucessivamente. Então, é importante fazer algumas reflexões, precisa investimento, sim, porque eu começo a crescer. Se está parcelando, qual que é o problema? É administrativo ou está faltando dinheiro em caixa? Até onde que eu sei, nós aprovamos o orçamento com quase 600 milhões. E o Fundel eu não estou desmerecendo, eu estou falando que sempre foi pago pouco para o Fundel. Então, fica uma indagação. Eu me somo na fala da minha colega vereadora Fran. Obrigado. Uma parte ao vereador Roque Cervenini, nos últimos segundos. Senhor presidente, obrigado, vereadora Fran, pela parte. Eu só gostaria de fazer uma observação. Eu acho que sim, que temos problema aí nessa área do esporte. Isso se constata pelas falas de quem vem aqui tratar desse tema, pelas falas do vereador Silo, pelas falas da vereadora Fran, pelas falas do vereador Juliano e de tantos outros. Contudo, eu não acho que tem que criar uma secretaria para isso, tá? Eu acho que tem que trocar quem está no comando. Quem está no comando tem que sair e dar lugar para quem entende do negócio. Senão a gente acaba criando secretarias porque o secretário não dá conta daquilo que ele é escolhido e que ele deveria dar conta. Então, sim, tem que priorizar o esporte, tem que investir no esporte, mas tem que tirar quem está lá, então, se não está dando certo. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervenini, e passo a palavra ao vereador Juliano Balgart. Bom, senhor presidente, eu quero usar esse espaço no pequeno expediente para falar de um assunto que foi recorrente na legislatura passada, foi recorrente o ano passado e continua esse ano. Bairro São José, Rua Mussum, nas proximidades do Jardim Toscana.
Eu acho que esse ano eu fiz uns 2 pedidos de providência já. Eu sei que a vereadora Fra fez, vereadora Fernanda, teve mais algum vereador que fez também. Que é o quê? Contextualizar. Tem o Jardim Toscana, que é um residencial que tem muitas pessoas que residem ali, e inclusive crianças que todos os dias passam, vão a pé, na proximidade, bem pertinho do Vive Majone, e tem um território, tem uma parte que está tomada por mato e por lixo. Daí alguns vão me dizer, vereador, mas é terreno particular. Chegou a hora de notificar o proprietário, e o proprietário tem que cercar. O passeio público está danificado. Notifica para melhorar o passeio público. Só que tem um porém. Do lado do passeio público tem um negocinho chamado rua pública. E tem um mato alto. E a Ecofar não passa a fazer o serviço. Ontem, eu posso botar o print aqui. Ontem 2 pessoas do Jardim Toscana, em questão de minutos, me chamaram. E fora que virou um problema de saúde pública. Além do lixo, infestação de ratos, proliferação. Então, logo, logo alguém vai ficar doente, vai ter que ir no posto, vai ter que ir no hospital. E não é esse o caminho certo. Tem que limpar, tem que organizar. E eu sei também que tem água correndo, tem mato próximo ao posto do bairro São José, que também precisa fazer uma limpeza, cuidado. Qual que é a minha sugestão? Primeira, segue a lei, notifica o dono do terreno, para ele assumir a responsabilidade. Segundo, se o dono não assumir, por que o município não desapropria e cria uma área de lazer para a comunidade? Cria uma área para essa comunidade ali, para tomar um chimarrão, um parquinho. A gente vai bater na porta, pedir recurso se precisar. Mas tem que o município desapropriar, que é uma área privada. Então, tem que ter uma solução. Não dá sempre para postergar, sempre para enrolar e dizer, não, mas é privado. Não, é passeio público. Tem que agir. A população lá está cansada. Então, toda semana alguém manda mensagem para mim ou para algum outro vereador. E a gente diz o seguinte, não, a gente fez Inclusive está aqui, pedido de providência 63/26, que eu protocolei hoje nesta casa, com isso que eu estou falando, mais uma vez. Então, eu não quero resposta, eu quero que me mandem essa semana uma foto que está limpo o lugar e que vai ser feito algo para gerar cidadania para aquelas pessoas, dignidade. Bom, esse é o assunto primeiro. Segundo, hoje iniciou então a Semana Municipal do Autismo. Eu quero cumprimentar minha colega vereadora Fran, parabenizar ela pelo trabalho que ela vem desenvolvendo desde que ela entrou nesta casa. Tem uma referência assim na causa do TEA, tem se debruçado, tem trabalhado muito, tem dialogado. Dizer que é importante, eu fico feliz, Fran, quando tu traz o relato, o Sense falou, o Silo falou, porque eu aprovei mais de 20 projetos de lei da minha autoria na legislatura passada. O único que está sendo colocado em prática é esse. Único. Então, que bom. Né? E é importante. Só que eu acho que a gente precisa fazer o quê? Sair um pouco da palestra e do salão nobre. Eu acho que a gente tem que ampliar o leque. As pessoas precisam de conhecimento. Fora. Porque muitas vezes, bacana, a iniciativa foi feita, mas depende das atividades que são feitas, as pessoas não participam em determinados horários. Eu sei que é difícil ter participação do público. Não vamos dizer que não, porque a gente sabe aqui, a gente acompanha. Mas eu acho que tem que tentar outras ações lúdicas, enfim, culturais, porque eu acho que daí tu consegue criar mais uma ferramenta e ajudar no processo de sensibilização do conhecimento. E digo para ti, francamente, Fran, cada dia que passa, as escolas que eu leciono, eu não vou usar um exemplo para contar uma historinha da minha vida. Cada dia que passa, aumenta os diagnósticos de crianças com autismo. Então, a sociedade como um todo precisa saber. Porque a gente está vendo que as pessoas não têm informação. Então, obrigado, senhor presidente, era isso. Obrigado, vereador Juliano Balgarten. E passo a palavra ao vereador Caleb Coelho. Hoje, enquanto eu almoçava, eu zapeei no controle remoto da televisão e eu percebi que em 3 canais de TV
na Globo, na Record e no SBT, pelo menos esses 3 canais falaram a mesma coisa, sobre um homem que bateu numa mulher aqui em Farroupilha. Todo mundo viu esse vídeo, o senhor está lá, parece, pelo que conta a história da RBS, eu peguei no ar assim, eu não tenho certeza se é exatamente assim, parece que cortaram a luz dele e ele foi lá bater na mulher. Não foi ela que cortou a luz dele. Quem cortou a luz dele foi a RGE, provavelmente por falta de pagamento. Mas ele achou por bem de bater na mulher que trabalha com os donos da casa. Parece que é isso, tá? Então, assim, negativamente para Farroupilha, só que, claro, isso pode acontecer em qualquer lugar. A polícia pegou, levou esse senhor, já deteve ele, né? E parece que já está solto, né? Assinou lá um termo. E esse é o mesmo senhor, pelo que me consta, que também destruiu o INSS. Então, assim, tem pessoas que realmente precisam um tratamento, precisam estar contidas. Porque ele já fez isso para o bem público, agora ele fez para um ser humano, uma mulher que não tinha nada que ver. E onde ele vai parar? O que mais vai acontecer? Então, lamentável que isso tenha acontecido, mas parabéns à BM também que chegou e levou o rapaz, o senhor, na verdade, né? Outra coisa que eu gostaria de conversar é que eu estive numa reunião hoje com os escoteiros, porque nós vamos ter o Legislativo em ação, então, alinhavando algumas coisas para que a gente possa dar oportunidade para que os escoteiros possam mostrar o seu trabalho, né? E mostrar para outras pessoas a importância do escotismo. Hoje em dia não acontece mais muito isso, as crianças, elas não estão mais tão voltadas para isso. Antigamente era diferente, né? E uma coisa que eu notei na nossa conversa é que falta para os escoteiros também, muitas vezes, não são os jovens, mas são os pais dispostos a acompanhar os jovens. Porque tem que levar, tem que buscar. Mas não é como um contraturno. O escotismo tem o interesse de que o pai participe das atividades, junto com o seu filho, com os filhos dos outros pais também, que é muito importante. Afinal de contas, nós carecemos hoje em dia de figuras paternas e masculinas que façam o seu papel de verdade. Porque nós temos pais e conhecemos pais que foram pais de verdade, enquanto hoje em dia a gente vê muitos homens que têm comportamento que é deplorável. Então é importante, se as pessoas pudessem chamar atenção a isso, para que o homem possa realmente cumprir o seu papel de protetor, de pai, de provedor e tudo mais que envolve a palavra ser pai, né? Então nessa conversa eu me dei conta com relação a isso, de que o exemplo meu para com a minha filha é muito importante, o exemplo de cada um de nós para com nossos filhos é muito importante. E o escotismo é esse um dos caminhos, né? Então esse é o segundo assunto. E para terminar, eu gostaria de falar que esses dias nós conversamos sobre carne estragada e não foi a primeira vez que aconteceu, nem a segunda, e vai acontecer de novo. E eu só acho que nós devíamos saber onde é. Eu passei, inclusive com alguns vereadores aqui, muito tempo comendo carne de cavalo, sem saber, numa pizzaria. E o problema em si não é a carne de cavalo. O problema, porque parece que carne de cavalo é até comestível, né? Mas o problema é saber que foram feitas de maneira totalmente podia ter pedido um desconto. Contra, soubesse, né? Tinha, né? Então, assim, a gente não sabe. Aí acontece essas grandes coisas, né? 8 toneladas de alimento consumido e a gente não pode saber. Por que eu estou falando isso? Porque eu converso com algumas pessoas que não sabem onde foi encontrado essas carnes podres. E aí a gente vai lá, compra, porque fizeram deram um jeitinho lá, colocaram um tempero e tal, vendem como um produto de primeira qualidade. Então, na minha opinião, nós deveríamos saber quando isso acontece, onde é. Mas isso é assunto para um próximo debate. Obrigado, vereador Caleb Coelho. E passo a palavra ao vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras, a imprensa, em nome do Adamati, a Fernando Silvestrin, Benáquio, assessoria, a Cláudia, que nos acompanha hoje aqui.
Bom, quero iniciar então falando com a vereadora Fran sobre a situação ali do Fundel. Não tenho essas informações, mas já encaminhei a mensagem aqui e acredito que essa semana que eu já te retorno para te passar essa situação. E agradeço também porque nós sabemos aí que alguns vereadores erguem algumas pautas e é bom saber que nós temos vereadores que caminham em todos os campos aí. Também quero somar as palavras do vereador Caleb em relação ao que aconteceu, né, na área central aí. Lamentavelmente, né, e o que me surpreende mais é que pela filmagem tinha outro homem olhando, assistindo, né, então, e que não fez nada, né, para tentar cessar essa injusta agressão. E em relação também à audiência pública, quero agradecer a todos os vereadores aí que tiveram a sua palavra, né, e fizeram os questionamentos também para a Gergs e para a Corsã. Eu acredito que tudo ajudou aí, desde o grupo de estudos até a conversa com o prefeito, que até inclusive quero parabenizar porque não assinamos o aditivo. Isso é para deixar bem claro, não assinamos esse aditivo, graças ao trabalho também aqui da Câmara de Vereadores, mas por termos essa conversa e esse diálogo e essa parceria com o Poder Executivo, que poderia, sim, ter passado esse projeto sem passar pela Câmara, né? Então, quero agradecer ao prefeito Jonas em relação a isso. E, mais uma vez, a população que se fez presente aqui na Câmara, numa quarta-feira, aí, fomos até quase 11 horas da noite, com vários questionamentos, e também o vereador Silo, que entregou esse ofício no Ministério Público, que é o resultado, né, Silo? Independente aí de qual ferramenta legislativa a gente vai usar, mas o caminho é o mesmo. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Darlane Jesus. Passo a palavra ao vereador Ciro Monteiro. Presidente, queria me somar aqui na questão, né, quando fala do esporte, eu tenho que comentar algumas questões também. Estive reunido com a Marli e já essa questão aí cobrando do Fundel já há um bom tempo, presidente. A gente já está cobrando que saia o Fundel no começo do ano para as entidades que se organizarem, né? E aí, para minha surpresa, essa entidade aí não recebeu uma parte do pagamento, e agora que provavelmente vai inviabilizar ela de se sair o edital agora na segunda etapa, a não sei que mude o edital, alguma coisa que dê essa possibilidade para ela, né? Senão é bem complicado. Então, por isso que as associações, o pessoal que lida com o esporte anda desacreditado com o esporte farroupilhense, né? Por algumas questões aí que não estão sendo trabalhadas de acordo como o esporte merece, né? Então, quando eu falo aqui em criar a secretaria, não é criar uma secretaria, a gente quer que o esporte funcione, independente se tem secretaria ou não, a gente quer que o esporte ande, porque tem muitos... O esporte é um divisor de água, né? E tem muitas pessoas que precisam do esporte também, até como uma ferramenta social, né? A gente sabe que tira a criança da drogadição, é muito importante, né? E aí eu recebi um relato de um colega meu aí também que me mandou, que até queria fazer um agradecimento ao Rafael Trevisan, que se disponibilizou ali uma rapidez tremenda para comprar uma tabela de basquete para colocar no Parque dos Pinheiros, porque ela está caindo. Só que, para minha surpresa, faz mais de um mês que a tabela de basquete está lá no departamento de esporte e não foi colocado ainda no local. Então, aí o colega disse, aquela tabela que está ali já apodreceu, está a risco de machucar alguém, e daqui a pouco nos dê aí, só falta o andaime para a gente colocar, nós mesmos colocamos, como a gente já colocou a redezinha, as outras coisas, a gente coloca a tabela também, né? Então, e já faz mais de 30 dias que foi comprada, então a gente precisa ter uma organização também, né? Ter uma organização para atender esse pessoal do esporte. Então, eu gostaria de solicitar também, como a Fran solicitou, para o nosso líder do governo também, Darla, já que tu mandou uma mensagem aí, manda essa aí também, né, da tabela de basquete. Vê se diz que faz um mês que está lá, só para ser colocada, né, para ter uma agilidade, porque agora está chegando o final de semana aí de feriadão, o pessoal quer usufruir daquele espaço lá, né. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Silo. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente. Senhores, quero só fazer menção também à audiência pública, que foi muito importante para a cidade.
Quero parabenizar aqui os nobres vereadores que fizeram suas falas importantes, em que pressionou realmente a Corsã e também a Gergs, e vamos agora, na conclusão da audiência pública, fazer o encaminhamento de todas as falas, dos questionamentos levantados aqui, para que a gente tenha respostas, e vamos avançar nesse tema para depois fazer os encaminhamentos como Casa Legislativa. Então, parabéns a todos, acredito que vamos ter aí resultados mais à frente. Está encerrado o espaço do presidente, encaminhamento de proposições, encaminhamento de proposições às comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar, o projeto substitutivo ao projeto de lei do Legislativo, número 01/2026, e as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contas Públicas, UPL do Executivo, número 09/2026. Nada mais a ser tratado nesta noite. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.